Ana Hickman, né? Vocês que acompanham principalmente as redes sociais, o assunto repercutiu, segue repercutindo bastante nas redes sociais sobre o caso de violência doméstica que ela sofreu. O agressor, o marido, 25 anos de casamento. Mas o que chama a atenção nessa história da Ana Hickman é que geralmente se diz que as mulheres permanecem em um relacionamento abusivo. Primeiro porque elas muitas vezes não entendem que estão em um relacionamento abusivo e quando entendem, né, porque aí já está na fase da pancada e tudo mais, né, porque não começa já daí, tá, que fique claro, está começando aos pouquinhos. O que se diz muito é que as mulheres muitas vezes ficam nessa situação por dependerem financeiramente desse homem, ou pelos filhos, a questão da família e tudo mais. Mas no caso da Ana Hickman, né? Uma mulher conhecida, famosa, bem-sucedida, dona do próprio nariz, comunicadora, que já falou por diversas vezes no programa dela sobre casos de violência, casos de feminicídio. Como uma mulher como Ana Hickman vai ser vítima de violência doméstica? Eu acho que é o grande lance desse caso em específico. Vamos chamar Ana Rebeca Passos novamente para a gente conversar ao vivo sobre esse assunto. Ana, a gente já vem batendo papo, né? Porque quando tem casos de grande repercussão, assim, é importante porque, mais uma vez, reacende a oportunidade da gente falar sobre esse assunto. Mas muitas vezes as mulheres ficam não só pela dependência financeira. Existem outros fatores, principalmente culturais, né, Ana? E a gente precisa falar sobre isso. É verdade, Renata. E se você observar, se é que existe um padrão, né, daquela mulher que sofre violência doméstica, que é a mulher negra, a mulher que não depende financeiramente do companheiro, a Ana Hickman quebra tudo isso, tá? A gente vai colocar aqui uma mulher branca, financeiramente independente, conhecida, não é? No Brasil, pelo menos, uma carreira consolidada. Então, ela quebra o padrão, se é que existe um padrão, não é? E não é para existir, tá, gente? Não é para existir violência doméstica, não é para existir violência contra a mulher, não é para existir nenhum tipo de violência. Mas quando a gente consegue observar, Renato, como você bem colocou aí, a gente puxa pelo gancho de uma mulher bem-sucedida, que não depende financeiramente do companheiro, como explicar, não é? Existe realmente violência doméstica num espaço como esse, onde tem tudo para dar certo? Existe. Né? A gente vai conversar agora com a Luana Marabuco, ela que é secretária de Políticas para Mulheres em Caruaru. Bom dia, Luana, bem-vinda à Rádio. Obrigada por ter vindo para ter esse papo com a gente. Infelizmente, é mulher. É com mulher, né? Independente de onde ela mora, da cidade, do bairro, da profissão que ela tenha, nós mulheres enfrentamos esse tipo de violência todos os dias, infelizmente. Bom dia. Infelizmente. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, Renata, aí no estúdio, bom dia, Rebeca, aqui comigo. O caso de Ana Hickman mostra para a gente que a violência de gênero, a violência contra a mulher, ela acontece em todos os espaços e com todas as mulheres. Qual mulher nunca foi vítima de um tipo de violência, de um tipo de assédio, alguma coisa que viole os seus direitos? Então, casos como esses emblemáticos e que têm grande repercussão, só trazem à tona a discussão de que toda mulher está sujeita a sofrer violência, infelizmente, pela cultura nossa patriarcal, pela cultura de violência contra as mulheres, por toda uma estrutura criada onde as mulheres ainda são vistas não como sujeitos de direito e apenas como objeto. Então, isso é uma luta diária e incessante daquelas pessoas, assim como eu, você, Renata, lutamos todos os dias para que os direitos das mulheres sejam reconhecidos e que a gente pare de ser vítima de violência, que parem de nos matar. Ô, Luana, e o caso da Ana Hickman repercute, como qualquer caso, assim, porque é uma pessoa famosa, uma pessoa que todo mundo conhece, acha na televisão sempre, né? Mas a gente não pode deixar de destacar que existem pequenos locais com violência doméstica, né? Daquela mulher que não teve o mesmo destaque que a Ana Hickman, mas que as pessoas não querem se envolver, não querem denunciar. Essa mulher realmente depende financeiramente do companheiro. Então, como romper um ciclo de violência, sabe? E dar destaque a essas mulheres que não são famosas?
Isso. O caso de Ana Hickman, principalmente, eu estava comentando agora, vendo com a minha assessora Nayara no carro, e que a gente já sentiu o impacto aqui em Caruaru ontem, né? O número de acolhimentos ontem de vítimas de violência aumentou da nossa média habitual. Por quê? Porque as mulheres tomam coragem e veem, poxa, se ela, que é uma mulher empoderada, financeiramente independente, conhecida, tem visibilidade, também sofreu essa violência, então eu sou vítima de violência e eu vou pedir ajuda. Então você que está nos escutando, que sofre algum tipo de violência, algum tipo de abuso, sente que seu companheiro ou ex-companheiro, a gente tem muitos casos de companheiros e ex-companheiros que atuam de forma violenta, violência psicológica, violência patrimonial, violência moral, violência física ou sexual, procura ajuda. Caruaru tem uma rede de enfrentamento à violência para te acolher. Nenhuma mulher, independente da situação financeira, da cor da pele, da sua situação, deve ser julgada. Toda mulher vítima de violência tem que ser tratada como tal. Não ser revitimizada e não ser julgada. Muitas vezes as mulheres são julgadas, e por que volta o relacionamento? Ela volta porque ela está presa nesse ciclo de violência. Então, nós temos o dever de acolher aquela mulher e não de apontar o dedo, não de julgar. Então, traz essa mulher para a rede de enfrentamento, para que ela fique fortalecida. E se a dependência for emocional e não financeira, que ela possa se fortalecer e encontrar uma rede de apoio para acolhê-la. Luana, a gente observa o caso da Ana Hickman, a internet ajuda, às vezes atrapalha, mas nesse caso, como tem um caso, foi uma notícia como essa, recuperaram vídeos de entrevistas, não é, da Ana com o marido, de situações em que ele já falava agressivamente com ela, já demonstrava um lado agressivo. Então, não é de hoje, né, são de anos. Existe esse tipo de mulher também, de situação de que a mulher... Não, foi só hoje, não é? Amanhã ele vai mudar, foi só um estresse, o menino fez barulho. Tem isso também, a mulher precisa atentar para o que é violência e não deixar os anos passarem. Tem muito isso, né? Não tem isso, tem muito isso. As mulheres não querem, que estão presas no ciclo de violência, não querem acreditar que aquele homem que elas escolheram para ser o pai dos filhos, o amor da vida, que ele tem comportamentos agressivos, aí colocam a culpa ou na bebida ou numa situação específica. E assim, a gente analisando, por exemplo, essa situação de Ana Hickman, quantas vezes ela apareceu, talvez com machucados, e há esses vídeos que, pela exposição de vida dela, a gente consegue identificar comportamentos agressivos. Então, a gente começa a enxergar, poxa, por que ninguém notou antes? Por que ela não pediu ajuda antes? Provavelmente porque ou ela não percebeu ou ela estava muito dependente emocionalmente da situação. Então, são essas pessoas que estão ao nosso redor, nossos amigos, nossos vizinhos, nossos parentes, que têm também o dever de identificar a mudança de comportamento do agressor e também da vítima. Não só disso, e oferecer acolhimento, oferecer ajuda. Muitas vezes a mulher pensa que está sozinha. E ela tem que entender que ela não está sozinha nunca. Se você não tem um parente, um familiar, alguém na sua rede de relacionamento que te acolha, nós temos profissionais na rede de enfrentamento. Aqui em Caruaru, em diversos municípios, estado. Hoje, a rede de enfrentamento à violência contra a mulher vem se estruturando muito e as mulheres têm acolhimento, têm esse socorro, mesmo que elas não denunciem ainda. Então, muitas mulheres ficam com medo, eu não vou porque aí vai ter envolver polícia, envolver um processo e tal. Então, vem para o acolhimento primeiro, se fortalece, para que a gente possa te esclarecer os direitos que você tem. Aqui na Prefeitura Municipal de Caruaru, na gestão de Rodrigo Pinheiro, a gente tem ampliado, inclusive, o fortalecimento ao enfrentamento à violência, as estruturas preventivas. A gente vai nas escolas, com Maria da Penha vai às escolas, vai nos espaços divulgar aqui. Vocês, principalmente, Rádio Cidade, estão sempre de portas abertas para a gente vir conversar e divulgar nossos números de acolhimento, nosso endereço. Então, você que está ouvindo a gente, quer ajuda, quer acolhimento, procura a Secretaria da Mulher, o Centro de Referência da Mulher, parceiros maravilhosos como a doutora Sara Gouveia, da Delegacia da Mulher, doutor Idemar, da Vara de Violência Doméstica Familiar, Jane, do Disque Denúncia, que é importantíssimo, porque o Disque Denúncia garante a você que quer ajudar aquela mulher, fazer a denúncia de forma sigilosa, e a rede de acolhimento vai até aquela mulher para oferecer ajuda.
E para quem está nos acompanhando, fiquem atentos que a Luana vai passar uns contatos aqui, né? Antes da gente encerrar o nosso bate-papo e falar como essa mulher pode ser acolhida, né, com cursos de capacitação, né, cursos que pode trazer para ela um recomeço financeiramente falando, a gente não pode deixar de citar fatores culturais se influenciam. Se a mulher separada na sociedade de hoje não tem valor, porque tem mulher que ainda pensa assim, eu vou ficar separada e meus filhos, não é? Tem tudo isso. Se ainda existe aquela expressão, a mulher edifica o lar, edifica, tá? A mulher, ela é auxiliadora, ela edifica o lar sim, mas ela não pode estar num lar tóxico e contaminado e tentar edificar um lugar que não tem para onde ir, né, gente? Ana, se essa mulher se sente fracassada, quando realmente o casamento não tem mais para onde ir, não tem mais jeito. Então, tudo isso contribui, né, Luana? Contribui. E se a gente colocar aí para pensar, né, para refletir, todas as vezes que a gente parar e enxergar o homem e mulher como seres iguais, de iguais direitos, a gente não vai colocar essa responsabilidade de edificar o lar na mulher ou de sair para trabalhar no homem. Nós somos seres humanos iguais, né? Perante, independente da religião aí, perante o ser superior, nós temos direitos iguais, deveres iguais, e isso não dá o direito de um outro ser humano com relação, por exemplo, ao homem de ser dono do ser humano mulher. Então, nós temos esse direito, nós temos essa perspectiva de seres humanos. Então, aí, vamos para a Constituição Federal, artigo 5º, todos são iguais perante a lei, mas todos têm que ter essa igualdade de oportunidades também. Você falou aí dos cursos de qualificação, é política pública para as mulheres que está sendo executada no município de Caruaru. Nós temos cursos de capacitação, temos diversas ferramentas que auxiliam essas mulheres. No caso das mulheres que são independentes financeiramente e não necessitam, por exemplo, desses serviços, dessa política pública, mas precisam do acolhimento psicológico, precisam de uma orientação jurídica, a Secretaria de Política para as Mulheres em Caruaru está de portas abertas para você. Você, mulher que está nos escutando, procura nosso auxílio, procura nossa ajuda. E você que quer contribuir também, vem ser voluntário com a gente, vem conversar com as mulheres, vem contribuir para a sociedade também com aquilo que você tem de melhor. Então, estamos de portas abertas sempre para acolher todos e todas. As mulheres em Caruaru têm uma casa especial para cuidar de você, cuidar dos seus direitos. Você que é vista, aí a gente traz aí o tema do Enem, né? Sempre como ser de cuidado. O papel de cuidado sempre foi delegado à mulher, mas nunca foi remunerado. Então, as mulheres que estão nos ouvindo, mulheres, você tem todos os direitos iguais aos homens, e homens que estão parceiros na luta, muito obrigada. É importante que vocês estejam lado a lado conosco, buscando uma sociedade mais justa. E eu me empolguei aqui porque o assunto é bom, e eu não ouvi Renata me chamar. Oi, Renata. Luana falou agora, né, sobre um ser muito importante nisso, porque a violência vem dele, que é o homem. Né? A gente fala muito sobre a questão cultural, a mulher que é vista como a cuidadora e muitas vezes não rompe esse ciclo de violência porque pensa no filho, pensa na família do companheiro, pensa na sua família, pensa na vergonha da sociedade. E a gente lembra também, e a gente fala muito sobre machismo estrutural, né? E eu acho que existe também um tipo de violência estrutural, não sei nem se essa palavra existe, Luana, essa expressão, de que é o que nós mulheres vimos em casa com os nossos pais, que as mães protegiam. É uma agressividade, é uma resposta ríspida. E o que é que a gente ouvia? Não, filha, seu pai está estressado, foi o trabalho, né? Está sem dinheiro. Sempre há uma justificativa para que o homem ele tenha um comportamento agressivo. E a gente precisa mudar isso. E os homens têm participação importantíssima nisso, que é o exemplo que dá para sua filha com o tratamento da mãe dessa filha em casa. Para que a filha veja isso como referência. Eu não vou aceitar nenhum homem diferente de como meu pai trata a minha mãe. Eu acho que isso a gente leva para a vida toda. E quem faz terapia sabe que nossos traumas, as nossas virtudes, vêm do seio familiar. É preciso a gente reforçar isso. Como essas meninas estão sendo criadas para que elas não aceitem esse tipo de coisa quando estiverem nas suas casas.
Oi, Renata. É realmente uma quebra de paradigmas, né? É uma ruptura de uma cultura de violência, quando você falou aí de violência estrutural. Então, através das legislações, as leis que vêm surgindo para a proteção à mulher, que querem garantir que seja equiparado aos homens e mulheres os mesmos direitos. Então, é uma quebra do que a gente estava acostumado, dos nossos avós, dos nossos pais. Aí eu não trago que todos os homens são agressores ou que fazem algum tipo de violência, mas muitas vezes reproduzem. Nós, mulheres, reproduzimos comportamentos machistas. Então, a gente tem que se avaliar diariamente o que é que a gente está fazendo, se aquele nosso comportamento está ferindo alguém. O governo federal lançou agora uma campanha que é Brasil Sem Misoginia. Misoginia é o ódio às mulheres. São comportamentos que são aceitos na sociedade porque estão sendo reproduzidos há quantos anos, e esses comportamentos são comportamentos violentos. Então, é uma quebra realmente de cultura, é uma quebra de paradigma, é um recomeçar para que os direitos das mulheres sejam garantidos e sejam estruturados. Eu torço muito para que a nossa sociedade chegue a um dia onde não seja necessário a gente estar falando de direitos das mulheres, porque a gente vai estar falando de direitos de todos, todos e todas. Então, quando a gente conseguir alcançar esse patamar, a gente não vai mais precisar estar falando de violência estrutural, de machismo estrutural, porque a sociedade vai estar todo mundo se respeitando. Então, eu acho que o respeito é a palavra-chave. Nós estamos agora em novembro, a partir da próxima semana a gente começa os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Dia 6 de dezembro é o dia do laço branco, é o dia que a gente convida os homens a falar sobre o enfrentamento à violência, é trazer o homem para dentro da discussão, porque por muitas vezes, se a gente não trouxer esse homem para ser parceiro da nossa luta, ou aquele homem que é agressor, escutar que o comportamento que ele replica e que ele via o avô dele fazendo, o pai dele fazendo, é um comportamento agressivo, a gente não consiga trazer esse agressor. Às vezes a mulher rompe o ciclo de violência, segue a vida dela, mas aquele agressor vai encontrar outra vítima. Então, quando a gente não trata e não dialoga com os homens, a gente não consegue transformar a sociedade. Então, o diálogo tem que ser feito para homens e para as mulheres, com homens e mulheres. Essa é um pouco da nossa luta diária aqui, e por isso eu agradeço sempre a parceria. Os meios de comunicação são extremamente cruciais na divulgação das informações e parceiros também no nosso enfrentamento à violência diária. Telefones. Denúncia 3719-4545, e quais são os outros? Secretaria de Política para as Mulheres, 98384-2954. A gente fica ali na Rua dos Expedicionários, número 30, no centro da cidade, ao lado do Banco do Brasil. E o Centro de Referência da Mulher é o 98384-4310, fica na Avenida Portugal, 185, ao lado da Delegacia da Mulher, da Vara de Violência Doméstica e Familiar. E na emergência, a Polícia Militar, que é a nossa grande parceira, um abraço a Tenente Belo, que é o comandante da Patrulha Maria da Penha, 190. Eles são nossos parceiros. Se você precisar de alguma ajuda, o flagrante imediato é feito com a Polícia Militar, mas a Secretaria de Política para as Mulheres vai estar sempre fazendo o apoio e o acompanhamento e acolhimento dessas mulheres. Muito bem. Luana Marabuco, secretária de Políticas para Mulheres em Caruaru, obrigada pela participação. E sobre o ódio contra as mulheres, eu ainda não consigo entender como foi que essa criatura foi parida. Porque foi de uma mulher, né, gente? Não consigo não entender, não. Mas a gente vai trabalhando dia após dia a cabeça do ser humano, tá? Do ser humano. Pra gente não colocar aqui, só o homem, só a mulher. É do ser humano mesmo. Renata. Obrigada, Ana. Obrigada, Luana, né, por ter vindo aqui conversar sobre esse assunto, né? Que essa entrevista seria lá. Eu disse, Ana, fala com